Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Universo de Bem. Sintam-se à vontade, espero que gostem, se desejarem, se sentirem, deixem um like para eu ver que gostaram, comenta comigo que eu adoro. Se não te inscreveu, te inscreve ainda, tá bom? Hoje eu vou falar a respeito dos sonhos meus. Bom, gente, esse sonho que eu vou falar hoje são dois. O primeiro aconteceu há anos atrás e eu enviei para algumas pessoas, digamos, sinceramente, umas 10 pessoas para ver se me davam uma palavra, uma orientação. Tive resposta de 3. E dividi com alguns amigos doidinhos como eu. E eu vou dividir com vocês este de anos atrás e um outro que eu tive nesta noite. E por que os dois? Porque eu identifiquei o desta noite sendo o início do que eu tive há anos atrás. E como a gente sabe que não existe o tempo da forma que conhecemos, então aí vai, vamos começar pelo princípio de anos atrás e depois nós voltamos para este, tá certo? Eu me vi em um local, era uma cidade grande, era certo uma capital, algo assim, aonde os prédios, as casas eram muito próximas uma das outras, eram juntinhas, é como se nas ruas que existiam entre as casas e os edifícios pudesse passar uma carroça. Não havia distância, avenidas largas, era tudo muito próximo. E eu era uma senhorinha idosa, com os olhos puxadinhos, coisa mais bonitinha, bem baixinha, mas isso não faz diferença porque eu sou baixinha, né? E eu morava na cobertura. E eu estava dentro de casa com muitas crianças e com muitos gatinhos. E comecei a escutar barulhos, muito barulho e gritos de pessoas. E eu fui ao terraço. E no que eu chego no terraço, eu vejo várias pessoas por ser muito próximo. Gente, a sensação que eu tinha era que se eu quisesse pular para um outro telhado, tranquilo. E as pessoas estavam em cima dos seus telhados e dos seus terraços e gritando. E junto eu via pessoas com trajes como fardas. E essas pessoas me pareciam um tipo, sei lá, um exército, que eu não tenho nem como identificar. Estavam todos, né, pareciam lasers, né, apontando para todos os lados e as pessoas gritando. E eu olhando aquilo tudo e eu ouvi: te esconde, esconde as crianças. E na minha frente tinha uma caixa de cimento alta com uma grade, mas pensa numa caixa grande. E eu peguei as crianças e coloquei dentro desta grade, os gatinhos e coloquei dentro dessa grade e entrei e fiquei escondida. Nisso eu já me vi em uma nave de frente para a terra. Quando eu vejo a terra da nave, da janela, ela não é uma circunferência perfeita da forma que eu vejo. Eu vejo ela redondinha e tem uma leve, ela vai dando uma afinada. Coisa mais linda, eu brinco, né? Um coração. E aí eu tava lá de frente para a janela e eu perguntei: a operação pode começar? E nisso eu sinto uma mão no meu ombro e sim, a operação pode começar, pode dar início. Mas eu repito, não é fala, é muito pensamento, né? E vamos dar início à operação. E nisso, quando eu vejo seres nas laterais se aproximam e são de pura luz, é energia, seres de energia, com formas humanas, né? Tipo, com pernas, com braços, com pescoço, com ombros, mas em forma de pura luz.
E nisso as portas se levantam, abrem. Elas abriram e os seres saltam. E nisso eu, dentro desta caixa de concreto com a grade por cima, eu estou vendo como se fosse fogos de artifício. Só que descendo, porque aqui a gente vê subindo os fogos de artifício. E eu via descendo muitos fogos de artifício. E nisso eu resolvo sair da grade. Então eu saio, levanto a grade, eu saio e eu vou espiar o que está acontecendo. E tem as pessoas com as fardas apontando para as estrelas, os lasers, e eu começo a gritar. Não adianta, vocês não vão conseguir, mas eu gritando. E nisso eu olho as estrelas descendo, chegam perto das pessoas e tomam a forma humana e abraçam as pessoas e desaparecem. Nisso eu já me vejo na nave e eu falo pro ser que está do meu lado. Eu vou ver como está a recepção das pessoas e vou em direção a um corredor, que aí sim, a porta ela desaparece, se desmaterializa, como a gente fala, e eu entro pelo corredor e vou em direção. Nisso me vem um ser alto, que eu identifico esse ser, e é uma doutora lá. E eu pergunto, como está a recepção das pessoas? E é me passado que as pessoas estão sendo encaminhadas para as câmeras de cura, para desintoxicação. E nisso eu me acordo. Este de anos atrás, e este eu enviei para umas 10 pessoas e tive uma resposta, uma orientação, uma palavra de umas 3 pessoas. E para os meus amigos. E por que eu resolvi falar este sonho hoje? Sim, por quê? Porque eu tive na noite passada o início deste sonho. Mas o que, gente? No outro vídeo passado da pane no sistema, eu comentei com vocês que eu estava passando por uns 10 dias de situações inusitadas. E de 3, 4 dias para cá se intensificou. A sensação que eu tive, que eu cheguei no ponto de só um pouquinho, me explica o Paranauê, porque eu não tô entendendo. Tá demais. O que tá acontecendo? Várias vezes. De surgir na minha frente situações que brotaram. Sabe o filme Matrix, que tem aquele agente que entra nas pessoas, que toma a posse das pessoas e cria situações? Parecia isso. Do nada acontecia algo que eu digo, tá estranho isso. E o que aconteceu com a Renata? A Renata, algumas vezes, tomou atitudes. Por exemplo, e isso nos mínimos, gente, até em questão de vir pensamentos, sensações, percepções. Eu precisei ir a uma cidade determinada, que há muito tempo eu não ia, e entrando no ônibus, o motorista me cobrou e me deu um cartãozinho. E eu fui pro meu lugar e me sentei e eu olhava, digo, mas e o cobrador? Né? Cadê o cobrador? Então, o cobrador não existe mais, né? Agora é o cartãozinho. E isso me veio o quê? Realmente, as máquinas estão tomando conta, estão substituindo as pessoas. Quantos trabalhadores estão deixando de ter o seu ganha-pão, o seu lazer, a sua sobrevivência por esta tecnologia que é dito para facilitar a vida humana? Me vem muito a palavra substituição, né? E aí já deu um paranauê diferente na Renata, que eu fiquei um bom tempo pensando nisso. E vi coincidentemente, porque a gente sabe que essas sincronicidades acontecem, uma notícia que lá no Japão existem museus, hotéis, onde as pessoas são recepcionadas por hologramas.
não é um ser humano que está recebendo as pessoas, não, é um holograma que está ali respondendo e interagindo com as pessoas. Então, tá acontecendo esta situação, né, gente? Beleza. E outra coisa, outro exemplo que aconteceu. Para chegar neste meu primeiro sonho, de ontem. Primeiro não, sonho de ontem. Neste mesmo ônibus, que eu estava com este pensamento em formato de passarinho voando, devagando, eu sentia eu fazendo assim. Eu digo, mas ué, porque aí a pessoa volta. Eu digo, mas o ônibus vai virar e eu olho pro lado e as pessoas estão aqui. Durinhas, tudo apavoradas, com medo. Eu digo, mas só um pouquinho. E quando eu vejo uma senhorinha se agarrando firme assim no banco, eu digo, não. E eu fiquei observando porque ninguém tomou uma atitude. E eu fui lá. Eu digo, seu motorista, desculpa incomodar, mas tem como diminuir a velocidade um pouco? Porque eu não sei se o senhor sente o balanço do mar, marinheiro, mas o ônibus vai virar, ele vai tombar. E ele me deu uma resposta. Eu digo, indiferente disso, o senhor pode diminuir a velocidade, porque as pessoas estão com medo. E ele diminuiu. Mas a questão é, as pessoas não tiveram reação, as pessoas não se levantaram e não foram lá conversar com o motorista. As pessoas ficaram sem reação. Sabe quando parece que estão hipnotizadas ali e não conseguem ter uma atitude, né? E eu tive. E esses 4 dias foram assim, de eu ver, experimentar estar em algum lugar que acontece algo e eu ficar tipo, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. E aí entramos no sonho desta noite. Era eu, parecia uma fazenda com muita terra e eu estava no campo. E nisso passou 2 aviões. E saiu uma neblininha desses aviões e eles estavam indo em direção a uma cidade grande. E eu enxergava a cidade lá longe. E eles estavam indo na direção dessa cidade com essa neblininha saindo deles. E eu virei e entrei em um celeiro. Entrei no celeiro, tinha uma portinha de madeira no chão. É porão, eu acho que se diz. Mas antes eu coloquei uma roupa toda grudada no corpo. Bem grudada no corpo, que vinha até aqui o rosto, tudo. Me tapava inteirinha. E eu comecei a descer os degraus. E nisso, quando eu vi, era um tobogã e eu descia escorregando. E parei, era uma gruta. E eu entrei na gruta e eu ia, e caminhei. E nisso, quando eu vi, já era parede concreto. Era um laboratório. Tinham diversas pessoas no local, tudo de jaleco. E eu passava pelas pessoas e ninguém me via. E tinham vários vidrinhos com aqueles caninhos, todos ligados um no outro, era um laboratório. E nos vidrinhos tinha líquido verde, tinha líquido azul, tinha líquido preto. E eu ia seguindo os canos. Em um determinado momento, o líquido ele virava fiozinhos. Gente, são fios mais finos que um fio de cabelo. E eu seguindo adiante, eram chips. E eu digo, mas ninguém me via. E tinha uma outra sala que estavam outras pessoas e eu vi dois Grey, mas eram altos com essas pessoas. E o assunto era o quê? Esses chips,
eles tomavam forma. Como? Eles eram colocados na água e no que a pessoa ingerisse esta água, o chip tomava forma dentro de nós. A partir daí, tinha uma tela e aparecia a cena. Uma pessoa estava com a família, na sua rotina, em um local público, e deram um sinal. Fizeram o sensor desse chip, bem, e a pessoa começou a brigar. Começou a brigar com outra pessoa. E o resultado dessa briga foi que a outra pessoa fez a passagem. Existe a inteligência artificial, esta que sim, as máquinas estão substituindo os humanos, esta tecnologia que seria para inovar e facilitar a vida está sim nos substituindo. E essa situação deste sonho seria para inteligência emocional. Então o que? A partir deste sensor, a pessoa era manipulada por este chip, as suas emoções. Nisso, eu já me vi de novo na nave, de frente para a janela, perguntando: podemos começar? Vem cá. Podemos começar a operação? Ok? Podemos começar a operação e os seres já indo para as laterais da nave. Ai, Draquinho, fala pro pessoal que tu teve dodói, mas que tu já tá bom. Vai. Então, por isso eu identifiquei como sendo o início desse outro sonho de anos atrás, né? E a questão é, então, e se for este o caso de termos a inteligência artificial substituindo os humanos e a inteligência emocional manipulando os humanos da forma que desejam? E isso que sabemos por histórias e por achismos, por pesquisas, que há muitos anos atrás, quando começou as abduções pelos Greys, a questão toda seria o quê? Que eles queriam ajudar a raça deles a voltar a ter emoções que em um determinado momento eles teriam perdido. Coitados. E neste sonho eu identifiquei, não desta forma, para que voltem a ter suas emoções, mas para manipular as nossas emoções. É um sonho, né? Mas dá o que pensar, dá muito o que pensar. E quando eu junto com o que aconteceu comigo nesses 4 dias, essa questão de várias situações acontecendo e eu sentindo as pessoas hipnotizadas, as pessoas sem reações, as pessoas estão lá e não reagem. Ou reagem de uma forma meio estranha. E eu tive alguns dias atitudes, sim, interferir, sim. A metida da Renata, mas acontece. E quando eu cheguei, porque ontem eu saí, e eu, mas o que tá acontecendo? Por que isso? Como que não? Eu conversando com uma pessoa, essa pessoa pegou e me disse assim: Renata, estávamos caminhando, tu já foi assim. Gente, no momento em que essa pessoa me disse isso, o estalo,
eu precisava passar por isso, né? Sentir, observar com tamanha força, sensação e percepção. Eu juro pra vocês, a sensação que eu tive foi que algo saiu da minha coluna assim, ó, sabe? Eu digo, eu não vou olhar pra trás. Eu não vou. E eu acredito que, porque a minha atitude de eu interferir e ter atitudes em certos momentos, porque eu acredito nas pessoas, porque eu acredito no amor, porque eu acredito que cada um já é tudo que tem de bom, já possui uma capacidade imensa para sair desse padrão vibracional em que nos inseriram. Porque somos além, muito além disso. E sim, a cura, a busca está em cada um. E sim, depende sim do próprio esforço. No amor a si mesmo, a voltar a si, sempre há a cura para seja a situação que for. Sempre há. Mas esta situação gritante de manipular nossas emoções e de sim estarmos sendo substituídos pelas máquinas. E o que e como agimos com esta situação? Como a gente age? A gente acha bonito? A gente acha maravilhoso? No meio disso tudo, de todos esses dias, uma pessoa que faz parte da minha história, ela recebeu uma mensagem e me enviou. E já que estamos falando de inteligência artificial e inteligência emocional, então eu acho que tem tudo a ver, porque aí a gente começa a juntar as peças de tudo e se dá conta que o iceberg não é só a ponta, é muito mais profundo. E a gente sabe que unidos a gente consegue tudo e que somos extremamente capacitados. Então eu vou ler a mensagem para vocês. Já não nos despedimos mais, não dizemos adeus, simplesmente desaparecemos. Agora é muito fácil substituir um amor por outro, uma amizade por outra. Tudo é substituível. Cansamo-nos depressa, porque o rápido está à distância de um clicar, no rato ou um toque, no telemóvel. É fácil. Tudo é maravilhoso, tudo é perfeito. O amor, o sexo, a amizade. Somos todos perfeitos. Não queremos tristezas nem dificuldades. Se ficar difícil, desliga-se o Wi-Fi, desliga-se o telemóvel ou computador e termina-se com a dificuldade. E sem dificuldade, alguém aparecerá para te substituir. Por isso, não é necessário despedirem-se, porque tudo é fácil e substituível. E porque o que é de certa duração. Tudo aquilo em que não acredito, mas infelizmente acontece. Bom, gente, a questão é:
Para todo mal a cura. Para todo mal a cura. Para toda e qualquer situação. Mas para isso, primeiro a gente precisa sentir a força que somos. E somos. Somos muitos. E somos todos um. E é isso. Espero que gostem. Vou deixar o WhatsApp, vou deixar meu e-mail. Se alguém quiser entrar em contato, deixa um comentário comigo. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Um grande beijo. Do meu eu pro teu eu. E até o próximo vídeo.